No slide 2, vamos relembrar alguns tópicos importantes, né? Relembrando o que é substantivo e pronome. Substantivo, para quem não sabe, é a reflexão do substantivo em número. E pronome são pronomes pessoais, então pode ser identificado tanto no singular quanto no plural. Então, meus amores, a professora colocou 2 exemplos da introdução, né, do que vamos trabalhar hoje nessa revisão. Primeiro vamos ver o que é substantivo. O substantivo é a classe de palavras que dá nomes a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos da natureza, né, substância, entre outros. Os substantivos são variáveis em gênero tanto masculino quanto feminino, no número de singular ou plural e no grau, sendo aumentativo ou diminutivo. Sua flexão do substantivo em número. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular, quando a palavra que designa uma coisa, pessoa ou um grupo, por exemplo, bola, mulher, é o singular, tá? E o plural, geralmente, ele vem sempre acrescentado do S. Por quê? É mais de uma variação, né? É mais de uma palavra. Ou muitas vezes vocês podem observar que ele vem com artigo na frente. Por exemplo, a palavra que designa várias coisas, pessoas e grupos no plural. Bolas, mulheres, porque são mais de uma pessoa ou mais de um objeto. Agora, por exemplo, se for falarmos no plural, com o artigo na frente, ficaria as mulheres, as bolas, tá? Então, vocês têm que observar bem enquanto a flexão do substantivo e o seu número. Tanto seria singular ou plural, masculino ou feminino. Muito bem, turma. Vejamos alguns exemplos de substantivo. Então, eu coloquei no nosso slide para vocês observarem algumas figuras, tá? E lá vem especificando o exemplo, né, do que eu coloquei, dos substantivos que aparecem em tudo, quase em tudo que falamos. Então, o mais importante, tem lá uma imagem da caneta. Então, temos caneta. No plural, mais de uma caneta é canetas, né? Enquanto uma unidade, podemos falar no singular. Mais de uma unidade, falamos no plural. E embaixo, bicicleta. Se tivesse mais de uma bicicleta, seria bicicletas, né? Com plural, no S. Do lado também temos um exemplo, que é uma foto ilustrativa, né, de uma menina. Então, o nomezinho dela é Maria. Maria, para quem sabe, é nome próprio ou nome comum? Nome próprio. Então, estamos falando de quê? Nessa flexão de um gênero, né? Um gênero feminino, menina. Então, tem lá em cima, Maria. E quando falamos cachorro? Cachorro é o gênero masculino ou feminino? É o nome próprio ou nome comum? Então, é o nome comum, cachorro, totó. Mas a gente pode identificar como um gênero, né? Um gênero masculino. Por quê? É macho, é um cachorrinho. Então, a gente tem que observar sempre nas informações que o texto nos traz, né? Enquanto a sua flexão e o quanto o seu gênero. Eu coloquei um exemplo lá em cima, né? Abaixo do substantivo, que ficou assim. Eu quero um sorvete. O substantivo aqui é sorvete, né? Nessa frase. Sorvete. Tá bom? Por que sorvete? Porque sorvete, ele não pode ser o sujeito da frase. Eu quero um sorvete. Quem quer alguma coisa. Só que nessa frase aqui, bem simples do substantivo, no caso, ele está se referindo a alguma coisa, né? Então, alguém quer sorvete. Quem quer sorvete? Eu, né? Então, o substantivo nessa frase, nessa pequena frase, é sorvete, tá certo? Vamos seguir adiante. Então, turma, seguindo aqui adiante, temos outros exemplos, tá?
que dá continuação à flexibilização do substantivo, tá? O exemplo do substantivo. Observem bem claramente que tem alguns desenhos, né, ao lado direito do slide e algumas frases. Temos lá: complete as frases abaixo com os substantivos. Então, na letra A, temos: o gato saiu correndo. E na letra B, a banana está madura. Percebe-se que nessas duas frases, antes do substantivo, entra o artigo. Qual é o artigo? O artigo o e o artigo a. Por que não podemos botar a gata? Porque estamos falando do gato, então é um gênero masculino nessa frase. O substantivo que vem nessa frase é próprio ou comum? Comum, né, gente? Por quê? Gato não pode ser nome próprio porque não é um nome de pessoa, não é um nome de país, né? Não é o nome de um lugar. É um nomezinho comum. Então, tem lá uma imagenzinha do lado. Então, nessa oração, ela está correta, nessa frase da letra A. Não, vamos ver na letra B como que ficou também? Na letra B, a banana está madura. Banana é nome próprio ou nome comum? Mesma coisa, nome comum. E ela também começa com artigo, artigo a, né? Que identifica o gênero. A banana. Nessa frase, observem também que não tem como não tem como nós dizermos que a banana é um nome próprio se ela é masculino ou feminino, tá? A banana é indefinido, independente do gênero, tá? Não tem como você dizer a banana tia é feminina ou é masculina, não. Ela é invariável, invariável que não tem gênero. Tá bom, turma? Então, observem bem e prestem atenção. Nessa oração, nessa frase, a banana, observaremos apenas o artigo e veremos também se é um nome próprio ou nome comum, tá bom? Sobre essa atividade de substantivo com frases invariáveis, vocês vão aprender mais à frente, tá? Dando continuação à nossa gramática, tá bom? Mas bem mais na frente. Então, vamos voltar aqui. Na letra C, vocês estão vendo lá um nomezinho. Agora, vocês vão ver o nome próprio. Tiago é um garoto inteligente. Observem, Tiago é o nome próprio ou nome comum? Nome próprio, né? Porque é o nome de uma pessoa. E o gênero, ele é masculino ou feminino? Masculino, né? Não pode ser feminino. E também não pode ter o artigo. Porque não podemos falar o Tiago. Podemos também falar, né? O Tiago é um garoto inteligente. Então, o artigo masculino, que é o, ele vem na frente do nome. Poderia também ter esse artigo, tá? O artigo o ficaria: o Tiago é um garoto inteligente. Ou Tiago é um garoto inteligente. É o nome próprio, gênero masculino. Perfeito? Letra D. Belém é uma cidade populosa. Nome próprio, porque é o nome de um estado. Pode ser também, poderia ser substituído por o nome de um país. Por exemplo, Brasil é um país populoso, é um país bonito, né? Então, vejamos, nome próprio começa com letra maiúscula. E nesse caso, não tem artigo e também não podemos dizer que ele tem a sua variação, tá? Ele é invariável, não podemos dizer se é masculino e feminino. Apenas o nomezinho que a gente tem que observar, que é o nome próprio, tá bem? Então, é um dos exemplos que colocamos aqui no slide para que vocês possam identificar e fazer a própria análise de vocês, tá bom? E lendo o livro também para chegar a essa conclusão e observar a diferença dessas frases. Vamos dar continuação, vamos falar de pronome. Turma, pronome são palavras que substituem os nomes, indicam as pessoas, as coisas, os animais.
Os pronomes também representam a classe de palavras que substitui ou acompanham substantivos, tá bom? De acordo com a função que exercem, eles são classificados em 7 tipos. Antes de entrarmos com os verbos, devemos entender e aprender o que são pronomes, tá bom? Então, o pronome, ele pode ser o pronome pessoal, ele pode ser um pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome de tratamento, pronome indefinido, pronome relativo ou pronome interrogativo. Então, vejamos exemplos de 7 tipos de pronome que podemos trabalhar dentro da classe de palavras que acompanham os substantivos. As palavras dos pronomes pessoais, as palavras eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, substituem nomes de pessoas e por isso chamamos de pronomes pessoais. No português, ou seja, na nossa língua portuguesa, distingue 3 pessoas. A primeira é a que fala, a segunda é a pessoa a quem se fala e a terceira é a pessoa de quem se fala, né? Por exemplo, a pessoa que se fala é a pessoa no primeiro, né? Na primeira pessoa, que é eu. A pessoa que se fala na segunda pessoa, tu escreves, na verdade seria no singular. E a terceira é a pessoa de quem está se falando, ou seja, ele ou ela escreve. Tá? Isso no singular. E se fosse no plural, professora? No plural seria da seguinte forma: nós falamos, vós escrevem, ou eles ou elas escrevem. Tá? Então, a forma em que o pronome designa uma só pessoa se chama singular. E o pronome designa mais de uma pessoa que se chama o plural, na forma dos pronomes, tá? Sempre seguindo essa regra. Dizemos que as 3 pessoas gramaticais são do singular e do plural, tá? Assim como nesses 2 quadros abaixo, como vocês estão observando, como eu acabei de explicar. No singular, primeira, segunda, terceira pessoa, eu, tu, ele ou ela. E no plural, primeira, segunda, terceira pessoa, nós, vós e eles. A professora Luana colocou mais um exemplo de pronomes. Então, vamos ver aqui o que está escrito nessa pequena ilustração. A menina come banana. Ela come banana. Perceba a diferença na pequena frase. A menina, posso substituir por um pronome. Qual é o pronome? Um pronome próprio. Ela. Quem come banana? A menina. Então, quando eu estou falando de ela, eu estou me referindo a quem? A menina, tá? A palavra ela está substituindo menina, ou seja, um pronome que substitui a palavra menina. Só um pronome, tá bom? Então, vamos observar. No número 1, responda com as frases afirmativas empregando os pronomes abaixo. Então, tem 3 exemplos, da letra A, letra B e letra C. Na letra A, Marina é bondosa, né? Marina é bondosa. Nessa frase, o que vamos substituir? A Marina por ela. Quem é bondosa? A Marina. E ela está se referindo a quem? A Marina, né? Então, percebam a diferença. A palavra que está substituindo a outra. Nesse caso, ela significa um pronome. Então, ela é bondosa. Beleza? Na letra B, Ricardo e Mariene são irmãos. Então, substituindo os 2 nomes próprios, vocês vão colocar o pronome. Seriam eles são irmãos, tá? Na letra C, vovô saiu. Quem saiu? Ele. Então, ele está sendo substituído pelo nome que está no texto. Vovô saiu. O nome que consta na frase, desculpem. Vovô foi substituído por ele. Então, ele saiu.
Tá bom? Então, são pequenos exemplos de início para que vocês possam identificar o que é pronome e distinguir o substantivo, tá? Substituindo a palavra. Então, chegamos ao final do nosso slide, turma. Essa revisão seria do caderno 2, tá? Das páginas 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Peço que vocês revisem as respectivas atividades do caderno, tá bom? Vão ter algumas atividades em folha solta para fixar os conteúdos vistos no slide. Eu espero que a nossa revisão tenha sido prazerosa e muito bacana, tá? Eu espero que vocês estudem. Logo, a professora vai estar aqui novamente para passar outras atividades para vocês sobre essa nossa revisão e outros conteúdos já da atividade do caderno 3, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana a todos.